Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus ao devocional da Igreja Verbo da Vida aqui, Senhor do Bom Fim. E aí, tudo bem com vocês? Nesta manhã do dia, querendo ver aqui qual é o dia 15. Hoje é dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro. E a nossa leitura hoje devocional é sobre o capítulo 7. Vamos lá? Aleluia! Vamos orar e agradecer ao Senhor por este dia, por esta manhã. Uma manhã maravilhosa. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e exultemos nele, pois tem sido a nossa fortaleza. Sejam bem-vindos! Tudo bem? Que bom, gente, que vocês estão aqui. Ó, Mariana C já chegou, Dorinha já chegou. Obrigada, viu? Que vocês são as minhas parceiras de devocional, as parceiras de oração. E agora juntos aqui, nesta manhã, para orarmos e fazermos a leitura. E aí vocês vão me ajudando, né? Nos comentários. Que vai ficando tudo bem. Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos. Senhor, nós te agradecemos por causa de tanta bondade que o Senhor demonstra para conosco. Nós podemos conhecer a tua bondade. Nós experimentamos da tua bondade. Nós somos fruto da tua bondade, então nós queremos te bendizer por causa disso. Nós queremos te render graças te damos, diante de tanta bondade, diante de tanta manifestação de amor para conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor provê, o Senhor nos preserva, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos deu a salvação. E juntamente com a salvação, que é o sozo de Deus, vem um pacote junto de tantas coisas maravilhosas. Pai, como é bom saber que temos uma vida para viver. E quando essa vida concluir, essa missão se concluir aqui, nós teremos uma casa, uma habitação permanente que o Senhor preparou para nós, um corpo celestial, um corpo espiritual para nós vivermos. E eu te agradeço por entendimento, revelação chegando. Saíamos daqui edificados e fortalecidos no nome de Jesus. Espírito Santo, nosso amigo, nosso fiel mestre, né? Aquele que está sempre conosco, nos ensine a palavra de Deus, nos ajuda a compreender as Escrituras para a glória do nome de Jesus. O Espírito Santo veio para dar testemunho de Jesus. Então, vamos lá? Oi, pastor, seja muito bem-vindo também. Hoje ele está acompanhando lá de Juazeiro. E eu estou aqui, né, precisando que você me ajuda. E a gente vai fazer a leitura. Capítulos, ele botou 2 Coríntios capítulo 7. Você acredita que eu já ia... ler o capítulo 6? Eu tava dizendo que era o capítulo 6. Aqui, no 6, diz assim... Como cooperadores, Deus nos diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe socorri. É o 6 hoje, né? De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Aí o ministério de Paulo. É o 6, não é hoje? Capítulo 6. Gente, me ajuda aí, que agora eu tô... O plano devocional que eu sigo está aqui ligado à câmera. E deixa eu ver aqui. Mas ontem, não foi dia 14? Nós seguimos o 2 Coríntios capítulo 5. E hoje é realmente o capítulo 6, gente. Me ajuda aí. 2 Coríntios capítulo 6. Regina, seja muito bem-vinda, viu? Vamos orar juntas. Quer dizer, já oramos, né? Já fizemos esse primeiro passo. Agora nós vamos fazer meditação.
tá bom? Vocês viram que é o 6? Ou eu tô perdidinha também? Me ajudem. Vocês que estavam aqui ontem, quem anotou alguma coisa? Eu anotei ontem que era o 6. Será que eu pulei alguma coisa? Hoje é o capítulo 6. Vamos lá. Diz assim, não é, pastor Adriano? Tu olhou? Como é que tira a fixação? É, isso mesmo. Coloca aí de novo que eu vou tirar. É, 2 Coríntios capítulo 6. Se você conseguir, se eu conseguisse tirar, não sei o que, ó. Desafixar comentário. Aí ele não sai. Saiu? Não saiu. Vamos lá. Deixa ele aí então, que ele não quer sair. Capítulo 6, vamos fazer a leitura juntos. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo eu o ouvi. No dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a outros, muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração de vocês para nós. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus, do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Paulo, ele faz esse discurso, né, vamos dizer assim, vamos chamar de discurso, porque aqui no capítulo 5 ontem, vixe meu Deus, socorro, um negócio aqui doidou. No capítulo 5 ontem,
Jesus, o tablet doidou aqui. Ele vinha fazendo o quê? O que foi que nós falamos ontem? Quem lembra? Quem de vocês lembra que nós falamos ontem? Olha só, tem uma colinha aqui, né? Eu fiz o resumo de ontem e de ontem diz que... Lembra que ele falou que Deus tem um corpo novo, um corpo glorificado para nós, porque nós não vamos viver lá sem corpo, que nós desejamos, estando nesse corpo, nós desejamos, ficamos ansiosos e gememos por uma morada, né, celestial. Nós falamos também que temos a garantia de Deus para isso, que é o selo do Espírito Santo. Nós dizemos que queremos agradar a Deus, né? Seja nesse corpo, seja no outro, nosso objetivo é sempre querer agradar a Deus. E ele terminou dizendo que essas coisas todas vêm de Deus e por isso nós suplicamos. Aceitem o amor que Deus lhe oferece, porque o povo tinha fechado o coração, né, para Paulo, e ele está clamando aqui, tipo, por que vocês nos rejeitam? Aceite o amor de Deus que nós estamos apresentando para vocês, que nós estamos demonstrando a vocês. E agora ele fala que são cooperadores de Deus. E ele começa a apresentar o trabalho que eles têm feito. Tipo assim, você já falou com alguém, se é uma coisa que diz que é regra de bons modos, mas eu vejo Paulo saindo assim da linha da boa, digamos assim, do politicamente correto. Ele começa a dizer, olha o tanto de coisa que eu fiz por vocês. Aceitem, abra o coração para nós. O povo tinha fechado o coração porque a divisão que tinha acontecido lá, né? E agora ele começa a escrever, clamando, pedindo para esse povo se relacionar com ele, acreditar. E ele começa a descrever, olha o tanto de coisa que eu passei para poder estar com vocês, amar vocês, pregar para vocês. Ele começa a dizer... suplicamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Então ele suplica mesmo, ele apela que as pessoas não rejeitem a graça de Deus. Como é que você pode receber em vão a graça de Deus? É a graça de Deus ser ministrada, a salvação ser pregada, você até receber com uma certa alegria e depois torná-la vã, torná-la uma coisa qualquer, né? Como se fosse algo que você pudesse rejeitar assim tão tranquilamente, ou tão de forma muito, como se fosse algo muito comum. Então, receber a graça de Deus em vão é não dar o devido valor para aquela instrução que chegou. Então, nós sabemos que Paulo está aqui clamando para que eles dessem a devida atenção. Ele diz, olha o que Deus disse para vocês. No tempo certo, eu ouvi. No dia da salvação, eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. E aí ele começa a dizer, lembra quando você pediu socorro, eu te socorri. Quando você pediu ajuda, eu estava lá para te ajudar. E agora ele está apelando, não receba a graça de Deus em vão. Não trate essa mensagem que vocês receberam como se fosse algo qualquer, algo comum. Aí ele começa a falar sobre a fidelidade do seu ministério. É como se ele quisesse que os coríntios olhassem para ele de modo diferente, né? Ele disse assim, rapaz, nós precisamos reconhecer. Como é que pode alguém que fez tudo por nós, sabe? É como se fosse uma ingratidão. Lembra de alguém que foi ingrato com você? Alguém que você fez tudo, você se esforçou, você fez das tripas coração, como diz o povo, para poder ajudar uma pessoa e em seguida ela desconsidera tudo isso e começa a tratar como se aquilo não fosse tão importante. É basicamente por aí que Paulo está falando. Ele diz, olha, e aí geralmente a gente não faz isso, né? A gente não conta, olha, eu fiz isso por você, eu fiz mais aquilo, eu cuidei disso, eu cuidei daquilo. Geralmente a gente não faz, mas Paulo, ele usa até desse recurso para chamar a atenção dos coríntios. Ele diz, ó, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem motivo para criticar o nosso ministério. Ele diz, nós fizemos de tudo para vocês não nos criticarem, não tropeçarem. Então você percebe que a gente nunca está livre da ingratidão das outras pessoas? A gente nunca está livre, mas aí o que é que a gente faz?
a gente vê o amor de Deus sendo manifesto aqui por Paulo, sendo derramado mesmo sobre aqueles que ele alcançou. E ele sofria por causa daqueles irmãos que não queriam, de certa forma, vê-lo, não queria estar em comunhão com ele mais. E ele sofria mesmo, ele estava ansioso, ele estava em viagem, né, por Éfeso, ele estava na expectativa da resposta da carta que ele havia enviado. Então, existe um sofrimento, né? Não sei se você já experimentou isso, essa ingratidão. Mas uma das coisas que a gente pode aprender em relação a isso, né? Eu não estou dizendo da situação de Paulo, eu estou falando da nossa vida prática, quando nós, meditando agora sobre nossa própria vida, quando a gente lida com ingratidão, com pessoas ingratas, numa situação como essa, eu gosto de me lembrar que é natural do ser humano, né? Aquele ser humano que ainda não passou pelo processo de transformação, que ainda não compreendeu ou não amadureceu, eles vão fazer isso com a gente, sabe? Então a gente precisa estar preparado, blindado e dar o devido tempo, deixar que a pessoa perceba, deixar que essa pessoa diga assim, rapaz, vai cair a ficha. Eu vejo Paulo enviando essa carta, a gente nem sabe quanto tempo tem, mas ele não deixou o relacionamento de lado. Ele continuou buscando um relacionamento saudável, né, entre eles. Nós podemos fazer assim também, diante de situações de pessoas ingratas, sabe aquelas pessoas que depois elas se viram contra nós, como se nós é que tivéssemos errado? Então a gente dá o devido tempo para elas pensarem, mas a gente também não abandona, não deixa de lado não. A gente manda uma carta, a gente manda uma mensagem, a gente consegue orar pelas pessoas, né? Eu sei que todo mundo tem pessoas assim, casos assim. Pode ser um familiar, pode ser alguém que você acolheu. O que não pode é a gente se tornar amargo e deixar de confiar nas pessoas por causa de uma decepção, né? Por causa de uma pessoa que foi assim com a gente. Mas isso tudo passa. E outra, eu consigo pensar hoje assim, é ser humano. Então, vai que essa pessoa tinha uma expectativa, ela não percebeu, ela não atentou para isso, não é fácil. E a gente consegue se blindar. A gente consegue pensar o seguinte, não é sobre mim, é sobre ela, né? Se alguém está sendo ingrato, não reconhece aquilo que eu fiz, então fala sobre ela. Tem a ver com ela, não tem a ver comigo. Aí ele diz assim, olha, em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, pois nós suportamos pacientemente aflições, privações, calamidade de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome, né? Então, geralmente é alguém com quem você convive muito, né? O relacionamento de Paulo com os coríntios foi de um pai mesmo, né? Ele amou aquele povo, ele gerou eles em oração, gerou eles em súplicas no Espírito, e depois eles nasceram, e agora que eles nasceram, sabe o que aconteceu? Veio uma pessoa de lá de Jerusalém, depois que Paulo tinha saído, e essa pessoa de Jerusalém veio e se infiltrou ali no meio daqueles irmãos, e começaram a dizer que aquilo que Paulo pregou não era a essência do cristianismo, e que eles deveriam sim guardar a lei mosaica, que eles deveriam viver pela lei também, obedecer também à lei. E Paulo, gente, Paulo sabe aquele paizão que vem pra cima da ameaça e vem com os peitos assim, com tudo, né, arregaçando tudo. Paulo veio para cima com tudo. Eu vejo um pai defendendo defendendo a sua prole, né? Defendendo sua casa, seu território. E ele só pode apelar para o poder de Deus, para a compreensão. Ele fez a parte dele e deixou lá que esses irmãos de Corinto decidissem, né? Decidissem o que fazer.
Porque, queridos, quando alguém é ingrato, geralmente é alguém do nosso convívio, geralmente é alguém que a gente fez tudo. Eu fico imaginando filhos, né? Geralmente, situação de filhos desenha muito isso, mas vai chegar um tempo em que eles vão amadurecer, sabe? Eu gosto de dizer que mais importante do que o amor dos nossos filhos é o respeito, né? Que eles tenham respeito por nós. Quando nós vivemos querendo que os nossos filhos nos amem, eles nem sabem o que é amor. Eles não sabem o que é amor ainda, né? E aí o que acontece? Eu digo para os meus, né? O que eu espero de vocês é respeito. Porque o amor, ele vai vir com a maturidade. Um dia eles vão olhar e vão dizer, rapaz, aquilo que minha mãe fez, aquilo era amor para comigo. Aquilo era uma atitude de amor. Porque se eles me respeitam, um dia eles vão me amar. Se eles não me respeitam, queridos, não tem jeito, eles não vão me amar. Então presta atenção. Se você está lidando com filhos assim, geralmente perceba, entenda. O que você precisa ensinar aos seus filhos é que eles respeitem, que eles honrem, que eles tenham uma reverência para com você, porque você é autoridade, você é pai. E depois, um dia, eles vão nos amar. Mas pelo menos a gente fez a nossa parte, né? Foi assim, sabe o que a gente faz isso no ministério? Vamos dizer que a gente alcança uma pessoa para Jesus. Aí a gente traz para perto, a gente cuida, a gente aceita as dificuldades delas, as recaídas, né? Ela dá um certo... Daqui a pouco ela cresce, ela se torna boa, né? Começa a entender a verdade, o evangelho. E aí essa pessoa decide que não quer mais saber de você, porque, tipo, me torno dependente, não quer mais, não precisa que você me acompanhe mais. O que aconteceria com esse caso? Seria o mesmo caso dos coríntios. Ele lembra que na primeira carta, Paulo disse assim, por acaso vocês acham que foram vocês que descobriram a verdade sozinhos? Por acaso vocês não se lembram que alguém ensinou a verdade para vocês, que eu ensinei a verdade para vocês? Então vocês acham que foram vocês que descobriram tudo? Então é gente que se torna ingrato depois que se acha importante, né? É como, digamos, o meu pastor ministrou o evangelho para mim. Eu fui alcançada na pregação dele, eu cheguei para perto, ele dedicou tempo, ele dedicou carinho, ele dedicou cuidado, ele dedicou, sabe, muita atenção. Toda vez que eu tinha uma dúvida, eu perguntava, ele parava, explicava, ensinava, trouxe para perto, me levou para casa dele, me deu muita oportunidade, me colocou para pregar, me acompanhou. E agora, digamos que eu estou aqui pregando, né? Agora eu não estou mais tão dependente dele, porque ele está lá em Juazeiro, eu estou aqui. Mas de repente que eu desconsiderasse isso, definitivamente é uma ingratidão tremenda. E ele escrevesse para mim e dissesse, por acaso foi você que descobriu tudo sozinho? Se lembra do tempo que eu passei, do tempo de situação que eu, tanto de situações que eu vivi para ajudar você? Então é o caso da ingratidão, alguém que não consegue ser grato. Ao contrário, eu consigo ser grata. Eu me lembro, quando eu olho para trás, eu me lembro de tantos momentos que nós vivemos, de dedicação mesmo dele, sabe? De uma vida dedicada para o meu crescimento, para a minha família. A minha família foi edificada em Cristo, foi construída em Cristo por causa da dedicação do meu pastor e da família dele toda, que se dedicou para que nós fôssemos alcançados. Então ele diz que é isso mesmo. Aí espera, a gente nunca está livre. Mas sabe de uma coisa? A gente nunca está livre. Vocês estão aqui, estão comentando, vão comentando para eu ter a sensação de que não estou só. Amém? Servimos, isso serve de instrução para mim e para você. Ah, porque alguém foi ingrato comigo, eu também agora não acolho mais ninguém, eu não atendo mais ninguém, eu não deposito minha confiança em ninguém. Não, de jeito nenhum. Não é essa a nossa atitude. Mesmo que as pessoas sejam ingratas, mas aonde é que nós depositamos a nossa confiança? Naquele, porque se Deus é quem recompensa, quem nos recompensa não são as pessoas. Deus é quem nos recompensará. Ele nos recompensará um dia, mas ele já nos recompensa agora. Nós já começamos a desfrutar das recompensas de Deus se nós agimos corretamente.
Então, o que é que eu sempre oriento e já preparo o meu coração? Vai sim, gente. Tem muita gente ingrata, não tem nada. O problema é dela. A questão tem a ver com ela, né? Não a ver comigo. Então tem a ver com o outro. Ele diz: olha, nós servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. A gente continua fazendo o que, gente? Servindo. Servindo as pessoas. Eu não vou endurecer a minha vida, eu não vou endurecer, né, me tornar amarga ou difícil porque alguém foi ingrato. Mas com Jesus foi assim. Pessoas foram ingratas, pessoas o traíram, pessoas o negaram, dizendo: eu não conheço, eu não quero nem saber, né? Não sei de quem você está falando, mas sabe, não mudou quem Jesus era. Então a minha oração e a minha busca é por me preparar e entender a humanidade das pessoas mesmo. As pessoas são humanas, elas erram, elas falham. E aí aqui diz assim, ó, servimos, quer as pessoas nos honrem, quer elas nos desprezem. Quer elas nos difamem, quer nos elogiem. Então a gente é provado nessas coisas. Se as pessoas nos honrarem, eu só sirvo se as pessoas me honrarem. Se elas não me honrarem, eu sirvo do mesmo jeito. Eu tenho a mesma atitude de Paulo. E você? Eu me esforço e peço ao Senhor que me dê a capacidade de ser como Paulo. Como ele fala aqui. Porque eu entendo que de outra forma a gente vai fazer um serviço meia boca. Ah, se ninguém me honrar, se ninguém me reconhecer, eu sempre tive essa máxima comigo. Se ninguém me elogia, eu corro para o Senhor e eu conheço o amor dele. Sabe, eu olho para a palavra e eu consigo ver assim, ele dizendo: filha, eu estou vendo. Continua firme, eu estou vendo. Eu sei o que você está fazendo, eu sei das suas intenções. Então, quando a gente tem esse comportamento de buscar a aprovação de Deus e não de pessoas, a gente se blinda contra a ofensa. A gente se blinda contra o ressentimento, sabe? Somos chamados de impostores apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Então, olha só um perfil de cristão. Eu lembro que Lucas, Jesus falando lá em Lucas, gente, aquele capítulo é muito forte. Ele começa a dizer que vocês aprenderam, né, na lei, olho por olho, dente por dente, mas eu agora digo que se alguém fizer uma ofensa a você, devolva na outra moeda, dê a outra face. Se alguém bater de um lado, dê o outro. Se alguém cobrar a você que para você fazer tal coisa, faça mais, faça além. Se alguém exigir que você ande 1 milha, ande 2. Lembra, Jesus ele vai acrescentando um degrau, um quê a mais de dedicação, de bondade, sabe, de fidelidade. Então a graça de Deus é isso. O evangelho é isso. É nós não ficarmos no mesmo nível do mundo. Tipo, se alguém é bom comigo, eu sou bom com ele. Jesus disse que os incrédulos fazem isso. Eles vivem assim. Mas nós, o nosso perfil de cristão é diferente. A gente faz o bem apesar de receber as afrontas. Porque se a gente para por causa da crítica, ou por causa da perseguição, ou por causa do não reconhecimento, a gente mostra que nós não estamos entendendo de vez o evangelho. Evangelho é você permanecer quem você é, apesar de ninguém estar reconhecendo. O nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. A nossa alegria não depende das pessoas, da aprovação das pessoas. Nossa alegria deve depender do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo dentro de nós é uma característica do fruto do Espírito. Alegria é você viver bem, apesar das situações adversas. O nosso coração se entristece, sim, a gente sofre, a gente sente também. Sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Eu até mudaria. Eu não diria que nós somos pobres. Nós estamos numa condição de necessidade, mas porque a Bíblia diz que nós somos ricos, né? Jesus se tornou pobre
para que nós enriquecêssemos. Então, como é que a gente passa por algumas situações enriquecendo as outras pessoas? Porque quando a gente apresenta o Jesus para elas, elas se tornam ricas. E muitas vezes a gente está passando situações. É o caso do Paulo aqui, né? Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Muitas vezes passamos por privações, mas temos acesso a tudo, porque quem tem acesso a Cristo tem acesso a tudo. Ontem estava ministrando, tirei um tempo aqui de comunhão com o Senhor. E sabe o que eu me lembrei? Vocês se lembram da parábola do jovem rico? Do jovem rico, não. Aquele filho pródigo que queria as coisas e foi embora. O filho pródigo, ele queria coisas. Ele queria ter acesso aos bens. Ele queria posse. Ele queria ter as posses do pai. Então, qual era o objetivo? Me dê as coisas que eu quero ir. Tipo, eu não quero ficar aqui com o Senhor tendo comunhão, não. Eu quero pegar as coisas, eu quero pegar o que é meu, viver do meu jeito e eu quero ir. Então, ele disse, pai, me dê o que é meu. O pai não queria ter o filho por perto. Queria ter comunhão com ele, queria ter relacionamento, mas ele só queria coisas. As coisas, a herança, os bens, né? E aí o que acontece? Ele pegou as coisas, as posses dele, aquilo que era dele, foi viver longe sem se lembrar, sem dar nem a menor importância para o relacionamento. E sabe, uma das coisas que ontem eu meditando, eu fui na presença do Senhor em espírito, e eu me lembrando disso, Senhor, eu não quero somente as posses, eu quero o Senhor, eu quero estar perto. Eu quero te conhecer, eu quero ter acesso ao teu reino, eu quero ter acesso à tua presença, eu quero estar contigo, conversar contigo, aprender contigo, sabe? Estar junto com o Senhor e aprender dele que é manso e humilde. Eu não quero posses e eu sei que eu tenho acesso a tudo. Não é melhor você ter acesso a tudo e desfrutar de tudo no relacionamento com ele do que simplesmente pegar as coisas e ir? Deus me livre. Deus me livre, Deus me defenda, como dizia minha mãe, como diz minha mãe. Deus me defenda de uma hora dessa. Não, eu quero ter acesso, nós precisamos de acesso. Sabe gente que se aproxima da gente só por causa das coisas que você tem? Ou porque quer alguma coisa? É terrível, a gente se sente um tanto usurpado, né? Usado, vamos dizer assim. Ah, só está comigo por causa das coisas que eu posso dar, daquilo que eu posso oferecer. Mas não quer saber de relacionamento com a gente, né? Então era disso que Paulo falava. Agora que eles tinham acesso a essas coisas, eles começaram a meio que rejeitar Paulo. Aí ele fala, não façam isso, não se ponham no julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Né? Você sabe que isso é um comportamento de quem está nas trevas. A Dorinha está dizendo, ah, sim, Dorinha, tudo bem. Precisa sair por causa do horário, né, minha querida? Pois vá. Deus abençoe, viu? Grandemente. Obrigada por tudo. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivos. Como pode... Como ele próprio disse, eu habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisa impura e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, não se comportar como os descrentes, não se pôr no julgo desigual com os descrentes, não andar no mesmo caminho dos descrentes. Não andar porque nós somos de Deus, então tenha a mesma postura, tenha o mesmo sentimento que você teria se fosse o próprio Senhor andando com você, né? Porque Ele está andando com você. Então tenha a mesma pegada dele. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, eu não posso negar a mim mesma. Eu não posso dizer, agora eu vou ser dura com essa pessoa, agora eu não dou mais oportunidade a ninguém. Agora, não, eu estaria me colocando num julgo desigual.
Com os descrentes eu estaria andando me comportando como quem não é salvo, né? Então, se Jesus, se nós formos infiéis, Jesus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, é do caráter dele, é do perfil dele. Ele não vai se tornar uma pessoa ruim porque alguém foi ruim com ele. Então, essa é a verdade que nós precisamos acreditar hoje, né? Verdade. E como as pessoas agem assim. Exato. Sabe o que é que vai tocar o coração das outras pessoas? É quando elas forem muito ingratas com a gente. E você permanecer amando, você permanecer orando, você permanecer aberto para o relacionamento, você permanecer com, sabe, com disposição para com essa pessoa. Não evita essa pessoa, não, sabe? Mantenha um relacionamento aberto, embora você não viva atrás dela, porque não precisa, mas deixa ela saber que tá tudo bem, que você está ótimo, que você não está de mal, que você não ficou ruim por causa disso, por causa da ingratidão dela, ou por causa da dificuldade de reconhecimento dela. Não, deixa o relacionamento aberto. Não é verdade? Vocês entendem? E hoje é a instrução que eu vejo o Senhor dando para nós. Lembra que eu falei que a maioria das nossas dificuldades tem a ver com os relacionamentos com as outras pessoas? Porque com Deus a gente não tem problema. Deus, a gente não é, se o nosso problema fosse Deus, o que seria? Qual seria a solução, né? Mas Deus tá lá e e ele é bom e ele, sabe, não faz nenhum tipo de relacionamento difícil, não tem nenhum tipo de relacionamento difícil com a gente. Agora, nosso relacionamento na horizontal, com os demais, com os nossos semelhantes, é que precisa ser permeado, como é que eu posso dizer, instruído pelo nosso relacionamento com Deus. Na verdade, eu gosto de lembrar que, dependendo do relacionamento que a gente tem na vertical com Deus, vai determinar o nosso relacionamento na horizontal. Se nós temos um relacionamento bem sucedido com Deus, o nosso Pai, nós sabemos quem nós somos, a nossa identidade, que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós temos o amor de Deus e a gente recebe esse amor, a gente se comporta diferente com as pessoas. O que elas fazem não muda quem nós somos. Não muda a minha natureza. Eu não vou ficar dura, amarga, chata ou triste porque alguém não reconheceu. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou amada, sou querida, eu tenho uma identidade, eu tenho um pai, eu tenho um propósito, eu tenho uma vida para cuidar. Então isso muda muito. Geralmente quem fica muito triste, quem fica decepcionado ou amargurado com a falta de reconhecimento das pessoas é quem tem ainda aquele sentimento de eu preciso da aprovação delas. Mas, sabe, eu sei que é bom a gente ter o reconhecimento das pessoas, isso é inegável. Mas se não tiver, eu tô bem do mesmo jeito. Eu estou ótima do mesmo jeito, eu estou avançando do mesmo jeito, eu estou produzindo do mesmo jeito, né? E eu estou crendo porque tem um que me aprovou. Tem aquele que me aprovou, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele já nos aprovou. Então foca o seu olhar nele. Porque das pessoas, queridos, a gente não pode esperar muita coisa. A gente sabe, a gente vai acreditar nelas, a gente vai dar oportunidade para elas, a gente vai dar o nosso melhor para ela, a atenção, o cuidado, o carinho. Mas das pessoas, Jesus dizia bem assim, ele não colocava muita expectativa nas pessoas porque ele conhecia muito bem o ser humano. Jesus, lembra disso? Eles elogiavam Jesus, diziam, eu lembro quando ele entrou em Jerusalém, principalmente quando ele foi lá no templo e ele fez aquela, né, limpa lá. Aí tem um trecho que diz assim, as pessoas falavam a respeito de Jesus, mas ele não lhe dava muita importância porque conhecia muito bem o coração do homem. Ou seja, o homem muda muito. Uma hora ele está dizendo que vai ficar com você, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, outra hora ele muda. É natural da gente, nós seres humanos. Aí a Bíblia diz que Deus não, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que possa voltar atrás, mudar a sua palavra, né, para se arrepender. Mas nós mudamos, nós nos arrependemos, nós também agimos diferente. Então, quando nós entendemos a humanidade das pessoas, a gente não se decepciona, a gente permanece o mesmo. Que você jamais fique amargo ou amarga, ou triste, ou desanimado
com a falta de gratidão das pessoas. Deixa as pessoas viverem os processos delas, vive o seu, porque nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Eu gosto de lembrar para as pessoas isso. Nós somos responsáveis pela nossa vida e as pessoas são responsáveis pelas vidas delas. Então, no que cabe a mim, no que depender de mim, eu tenho paz com todos, eu vou viver bem com todos, mas isso não vai nos afetar, no nome de Jesus. Então, olha só o tanto de coisa que a gente tem para anotar hoje. O que você aprendeu que é tão poderoso, tão importante para a sua vida hoje? Viva sabendo que você é amado e querido, que você tem uma identidade, quem você é. Quem você é isso que você precisa focar, quem você é. E assim a gente vai permanecer, apesar de todas as adversidades, os sofrimentos e as dificuldades. A vida, os processos da vida vão tornar a gente melhor e não pior. Tem gente que chega no final da vida amargo, que fica velho, ranzinza, não suporta nada e nem ninguém. A expectativa de Deus é que o fim da nossa vida seja melhor do que o começo. Então nós vamos envelhecendo e a gente vai ficando melhor. Nós vamos chegar, a Bíblia diz, melhor é o fim do que o começo das coisas. Então eu tenho expectativa de que o fim da minha vida vai ser muito melhor do que o começo. Porque quando a gente começa, a gente não sabe, a gente não tem experiência, mas durante todo esse processo que a gente está passando, vai tornando a gente muito melhor. Amém? Então eu creio que por hoje é só. Aqui diz assim, verdade, e como as pessoas agem assim, já li o comentário, né, da Regina, né, Regina? As pessoas agem assim, e a gente tem que estar blindado mesmo contra esse tipo de sentimento. A rejeição, nós já fomos aceitos, nós não precisamos ser aceitos, mas pela aprovação das outras pessoas, nós devemos permanecer, apesar de as outras pessoas não reconhecerem tão bem assim. Amém? Então, por hoje é só, né? Que você receba essa meditação, que você traga para a sua vida aquilo que você precisa. O Senhor está no nosso meio, Ele habita em nós. Então, é isso que nós devemos considerar. Deus disse, eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, pega um versículo para você meditar. Qual é o versículo desse texto que você vai meditar durante esse dia? Natália, como é que eu medito? É você ficar pensando nesse versículo, você ficar se relacionando com ele. Rapaz, Deus falou isso, Deus falou aquilo. E, por exemplo, esse último versículo. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Aí ele diz, separem-se, portanto, afastem-se deles, dos perversos, dos pecadores, dos maldosos, né? Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Sabia que esse sentimento de maldade, de amargura é uma impureza? Não deve permanecer na nossa vida, amém? Então, se blinda contra isso, contra as atitudes das pessoas, que você permaneça cada vez crescendo e melhorando no Senhor. Beijo no coração de vocês, gente. Eu creio que hoje nós fomos abençoados e edificados. Eu fui, porque só reforça o entendimento de que as pessoas, elas têm o direito de errar, elas têm o direito de falhar muitas vezes. A gente não é confortável, mas nós podemos suportar sim, porque o Senhor Jesus disse que nós podemos e Ele nos deu capacidade de suportar. Então vamos viver bem quando as pessoas não nos reconhecem, não nos elogiam. Vamos permanecer em paz e avançar no Senhor. Tudo bem, gente? Cadê vocês? Beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Certo? Qual é o versículo que você vai meditar? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Então permaneça na justiça. Amém? Peço que retribua esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abra o seu coração. Muito bom, muito bom. Que texto maravilhoso. Vou escrever agora as minhas aplicações e você pode escrever a sua também.
né? Nós devemos, ó, usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Então, Deus espera que nós possamos dar frutos de justiça. Frutos de justiça. Amém? Então, eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Deixa eu ver agora se eu consigo desligar, né, essa live, essa câmera. Vejo vocês amanhã no nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau.